todo o recurso que a gente vê que sai da CBPA vai ou para amigos pessoais do depoente ou para pessoas que estão no núcleo do esquema com provas robustas já contra elas, o Careca já preso. O depoente aqui é absolutamente culpado e eu diria até que há razões suficientes para a decretação da sua prisão preventiva. Boa noite, presidente, o depoente, defesa. Quero começar perguntando, senhor, com quais ministros do presidente Lula você se reuniu? Quais os ministros do presidente Lula? Você já se reuniu? Já tivemos aqui, e o senhor mesmo disse que já se reuniu com a ministra Gleisi e com o ministro Lupe. Se reuniu com algum outro ministro do governo Lula? Os ministros da Previdência, que eu tive lá com ele, que é o dia a dia do segmento, da pesca. Com o ministro da Pesca também? Claro, várias vezes lá, tratando... Algum outro ministro além desses três? Como me reuni no outro governo com o senhor Jorge Seif, senador, mas para tratar de assuntos administrativos do setor da gente. Mas a pergunta é só com quais ministros? Já acabei de explicar com esses ministros. Agora, lá no começo... Pesca, Gleisi... Lá no começo que eu tive nossa solenidade, Lupe. Assim que o governo entrou, eu tive nossa solenidade com todo mundo, aí o lançamento de um programa do Ministério da Pesca, tinham vários ministros presentes no mês de janeiro e quando o novo presidente entrou. Então... Perfeito. Estavam vários ministros, não sei... Deixa eu fazer só por desencargo de consciência uma pergunta se o senhor já se reuniu com o senador Everton Rocha do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, que foi o primeiro parlamentar citado nas investigações do INSS. Não, só para... Não conheço. Você sabe me dizer qual que é a estrutura da CBPA? Quantos funcionários a CBPA tem? A CBPA, até o momento que houve aquela situação, tem os funcionários que eram de carteira assinada, que eram 8 e tinha os PJ. 8? Eram. Mais ou menos 8. Eu não sei o número exato, mas era mais ou menos isso. Agora, só um minutinho. Tinham muita gente, os de nível superior, todos eram de PJs. E você sabe quantos PJs? Não sei informar agora, mas posso com o maior prazer do mundo. Mais de 10? Eu não sei informar o senhor agora. Você não sabe se é de mais de 10, menos de 10? Não estou pedindo o número exato. Eu não posso informar agora, mas certeza... Eu pergunto isso para o senhor porque uma das principais acusações contra a CBPA tem como base a Controladoria Geral da União dizer que vocês não têm estrutura para fazer o atendimento para o número de filiados que vocês têm. Então é importante saber, né, tanto a estrutura física como também de funcionários, se você tem estrutura para atender essas pessoas. Mesmo porque já foi colocado aqui em 2 meses, salvo engano, você ter a filiação de 187, aliás, no único mês, a afiliação de 187 mil pessoas, 259 filiações por hora. Imagino que o senhor deva ter um exército para fazer tudo isso. Bom. Eu só queria explicar para o senhor o seguinte, que a nossa estrutura não é... Aqui em Brasília, a nossa estrutura que funciona aqui, junto ali do Banco Central, ela não é do país inteiro, ela é só para as federações que vêm para cá para participar de audiências, Assembleias Gerais da Confederação. Sim, mas quem faz o lançamento dos descontos associativos, a estrutura é daqui. Esse aí, deixa eu explicar, eu peço ao senhor desculpa, mas quero permanecer em silêncio. Bom, que é um núcleo fundamental, que o senhor preferiu ficar em silêncio. Tá certo. O senhor mentiu aqui para o relator, falando que só tinha uma relação institucional com o senhor Gabriel Negreiros, né? Que é, salvo engano, tesoureiro da CBPA. Você sabe qual que é a atividade profissional que ele exerce fora da CBPA? Ele tinha um comércio. Comércio de quê? Inclusive, só um minutinho aqui, deputado, responderei o senhor pergunta. Eu queria pedir perdão, porque não sei se vocês estão observando, eu uso aparelho auditivo também. E eu entendi que tinham falado para mim, perguntado, se o Gabriel Negreiro era meu familiar. Ele não é meu familiar. Então foi assim que eu pedi, por isso que eu pedi perdão, porque realmente eu não entendi. Se os senhores... Sem problemas, isso está esclarecido. Eu tenho um problema de audição muito grave. Isso está esclarecido. Agora eu quero perguntar para o senhor... Gabriel Negreiros, que eu tenho conhecimento, fora da confederação hoje, ele tinha um comércio. Eu pergunto isso porque as informações que nós temos das investigações é de que o senhor Gabriel Negreiros tem um relacionamento próximo com o senhor e que ele saiu de um patrimônio de praticamente zero
para ser dono de universidades, inclusive, e de empresas que empresariam grandes artistas também. Teria saído do nada. E consta também nas investigações que o senhor Gabriel Negreiros, na realidade, é um laranja do senhor, é um testa de ferro do senhor. O senhor quer se manifestar em relação a isso? Eu vou ficar em silêncio porque eu desconheço isso. Fiquei em silêncio. Por que a CBPA repassou 40 milhões de reais para o banco ligado à Conafer, que é um dos núcleos do esquema que foram levantados aqui? A título de quê? Com todo respeito, senhor, continuo em silêncio. Tá. Qual foi o serviço pago com 9 milhões de reais para a empresa Prospect do Careca do INSS? Com todo respeito, senhor, eu continuo em silêncio. Não. O senhor não me desrespeita em nada ficando em silêncio. O senhor complica a própria situação. Outro questionamento que eu gostaria de fazer para o senhor: quais auditorias internas ou pareceres técnicos a CBPA realizou para garantir a integridade nas adesões e nos descontos realizados? Quais foram as medidas, os deveres de cuidado que a CBPA tomou internamente para garantir a integridade das adesões aos descontos? Como eu não estou com essas informações todas aqui, eu peço para ficar em silêncio. Mas você tomou alguma medida? Não estou perguntando qual. Tomei, sim, senhor. Tomou? Você contratou empresas para tomar essas providências? As providências foram internas? Com os estados. Perdão? Fizemos levantamento com os estados. Não, mas levantamento não é providência de prevenção aos descontos. E correção. Correção é depois de que o desconto já aconteceu. Minha pergunta é se houve um dever de cuidado previamente à concessão desses descontos. Senhor, como eu lhe falei, eu vou permanecer em silêncio porque eu não tenho esses dados exatos. Tá bem. A CBPA mantém arquivado o termo de autorização individual de cada beneficiário? Senhor, eu vou me permanecer em silêncio. É uma resposta muito simples, se mantém ou se não mantém. Mas eu vou permanecer em silêncio. Porque o modelo de acordo de cooperação técnica que a CBPA fez exige que ela mantenha esses registros. Se o senhor não tem esses registros, sinto muito, mas vai ficar muito complicado você não ser condenado e não ser preso. Porque é uma condição sine qua non para a manutenção do acordo de cooperação técnica, né? Bom, presidente, o que nós temos aqui, resumidamente, do que foi colocado até agora, é um sujeito que já foi indiciado por crime ambiental, por corrupção, por lavagem de dinheiro, uma associação que passou em pouco tempo de 0 para 400 mil associados, presidente, 187 mil num único mês, porque assim, sequer é humanamente possível, se o senhor tiver o software que faz esse tipo de processamento de dados, acho que estaria na fronteira do conhecimento do mundo. Você conceder esse software, acho que seria até estratégico para a defesa brasileira, que tenha a capacidade de fazer esse processamento de fichas manuais. A instituição presidida pelo senhor que está aqui, ela é recordista em tentativa de desconto de pessoas mortas. Nós tivemos também aqui o dado de que 180 mil associados, isso a gente está falando de quem percebeu, o deputado Zé Trovão, senadora Damares, 180 mil reclamaram e eles responderam 0,5% daqueles que reclamaram, ou seja, a gente teve dezenas de milhares que notaram, reclamaram e nem respondido eles foram pela CBPA. Teve uma arrecadação da bagatela de 221 milhões de reais, sendo que quando a gente vai fazer o mapeamento, o rastreamento de para onde foi a maior parte desse dinheiro, a gente chega no tesoureiro, amigo do depoente, a gente chega em empresa do Careca do INSS, a gente chega em banco ligado à Conafer, que nós já temos provas muito robustas para indiciar, inclusive para pedir a prisão preventiva que foi pedida e foi aprovada por essa CPMI do presidente da Conafer. Todo o recurso que a gente vê que sai da CBPA vai ou para amigos pessoais do depoente ou para pessoas que estão no núcleo do esquema com provas robustas já contra elas, o Careca já preso. Então, presidente, eu acho que esse é um apelo que eu não faço nem a essa CPMI, é um apelo que eu faço ao judiciário. Se minha opinião vale de alguma coisa
para o Poder Judiciário brasileiro, para aqueles responsáveis por conduzir o inquérito em relação à INSS no âmbito da Polícia Federal, o depoente aqui é absolutamente culpado e eu diria até que há razões suficientes para a decretação da sua prisão preventiva. Obrigado, presidente. Portanto, em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Como faço sempre, ao final dos nossos trabalhos, gosto de deixar aqui uma palavra aos brasileiros e brasileiras que nos acompanham e que acreditam no trabalho dessa CPMI. Hoje eu não falo apenas como presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Falo como filho, neto e amigo de brasileiros que trabalharam a vida inteira e só pedem uma coisa: respeito. O Brasil viu hoje um retrato que dói. Um país que fez o povo trabalhar uma vida inteira para ver o salário, a aposentadoria, ser roubado na velhice. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio. Mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. E o silêncio de quem deve explicações grita mais alto que qualquer palavra. Há um esquema muito bem montado de desvio de dinheiro público. E o que essa CPMI revelou ao longo dos últimos meses confirma o que o país já percebeu. Não foram falhas administrativas, foi uma engrenagem que atravessou governos, se manteve viva dentro do Estado. As associações assinavam convênios, as entidades intermediavam descontos, mas por trás disso havia uma estrutura silenciosa e permanente, capaz de sobreviver a trocas de ministros e diretores, como se um fio invisível ligasse todos os golpes. E esse fio partia de dentro da Previdência, de servidores que em algum momento abriram as portas para que o crime entrasse e se instalasse. Roubaram o pão da mesa de milhares de aposentados, milhões na verdade. Roubaram o descanso das viúvas, roubaram a esperança dos órfãos no futuro do país. E ainda têm a coragem de dizer que não sabiam. Isso não é descuido, é crime. E quando o crime é cometido dentro do próprio Estado, o silêncio vira cumplicidade. Foram 221 milhões de reais desviados, bens bloqueados pela Justiça, relatórios da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União comprovando movimentações suspeitas. E ainda assim, tentaram transformar o roubo em burocracia. E não estamos falando de poucos casos. Foram mais de 40 mil tentativas de golpes, inclusive contra pessoas que já haviam falecido. Um desrespeito total à memória dos mortos, à dor das famílias e à dignidade de um povo que só quer viver com o mínimo de paz. É o retrato mais cruel da ganância, roubar até de quem já partiu. Por isso, neste momento, quero me dirigir a cada aposentado, a cada aposentada, a cada viúva, a cada órfão, a cada familiar que nos acompanha ao vivo, com o coração apertado e a esperança nos olhos. Eu sei que há milhares de vocês assistindo a esta sessão, acreditando que ainda é possível ver justiça no Brasil. E quero que saibam, nós podemos libertar o nosso país dessa corrente de corrupção profana, feita por gente que perdeu o respeito por tudo e por todos. Eu sei o preço que se paga por enfrentar poderosos, mas também sei o valor que se conquista quando se honra o povo. Essa CPMI nasceu para ouvir os esquecidos e vai até o fim por eles. Não estamos sozinhos. Do lado de cá estão as viúvas que choram sozinhas, os aposentados que contaram moedas, os órfãos que herdaram o silêncio. Do lado de lá estão os que enriqueceram com a dor. E eu quero dizer algo a eles: acabou o tempo da covardia institucional.
Hoje não encerramos uma oitiva, encerramos um ciclo de impunidade e começamos o tempo da verdade em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil. O Brasil ter sido enganado por um tempo, pode sim, mas nunca será calado para sempre. Os depoimentos estão encerrados. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adote as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convido para a próxima reunião a ser realizada no dia 7/11 às 9 horas neste plenário para a oitiva de Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Previdência. Declaro encerrada a presente reunião.